Oba, oba, oba! E aí, rapaziada? Tranquilidade? Maravilha! Então, olha só. Chegamos ao final da aula sobre independência, né? Então, esta é a aula 23. É a aula onde vai ocorrer a independência do Brasil. Tá? Onde Dom Pedro vai proclamar a independência do Brasil. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai se dar aí essa questão de Dom Pedro e a independência, né? Como é que finalmente esse processo que a gente viu, que já começa a ser falado lá em 1789, lá com já a Inconfidência Mineira e tal, isso vem vindo, aí vem a família real e faz algumas mudanças e o Brasil vai mudando e vai crescendo, e aí vai embora, Dom Pedro fica, e enfim. Agora isso vai ter um fechamento, né? Isso vai se fechar, graças a Deus. Então vamos lá. Bora. Aí, primeira coisa, né, que foi importante. Dom Pedro ficou. Dom João é obrigado a ir para Portugal, como a gente falou aí na última aula, na aula 22, porque as pressões estavam muito grandes pelo retorno da família real para Portugal. Portugal finalmente tinha se livrado das tropas francesas, mas vinha sendo governado por um inglês que estava lá governando enquanto a família real ficava aqui no Brasil. Só que não faz o menor sentido isso, né? Concorda? Então eles, voltem, pô, vocês são daqui, voltem para cá e tal. Claro também que não era só isso, né? Porque a família real voltando para Portugal, Portugal poderia promover a recolonização do Brasil, promover a volta do Pacto Colonial, que era o que sustentava a elite e as cortes portuguesas em Portugal. Portugal vivia do que o Brasil produzia. E quando o Brasil agora fica livre para comercializar com qualquer que seja o país, Portugal perde aí uma boa parte do seu dinheiro, da sua renda, do seu lucro, enfim, de todos os benefícios que tinha. Então eles querem que a família real volte. Aí tem a Revolução do Porto, 1820, e Dom João resolve voltar. Fala, olha, eu preciso voltar. Então fala, Pedro, eu vou e você fica, porque se for pro Brasil se tornar independente, que ele fique para você, que é meu filho e há de me respeitar. Melhor do que fique para um desses aventureiros, né? Chamando os brasileiros aqui de aventureiros. Então, Dom Pedro fica e Dom João vai. Quando Dom João chega lá, começa também uma pressão para o retorno de Dom Pedro, porque senão não adianta nada. Dom Pedro é o herdeiro, ele precisa estar lá também, e ele aqui fica na mesma. O Brasil acaba ficando nas mãos da família real e dificulta esse plano de recolonização e de retorno do Pacto Colonial. Só que Dom Pedro se nega. Então a pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro desobedeceu mais uma dessas ordens das cortes de voltar e falou que ia ficar. É onde dizem que ele falou, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. E aí ficou conhecido como Dia do Fico. O Dia do Fico é mais importante do que somente essa frase, né? Ele diz que Dom Pedro está comprando barulho da independência do Brasil, porque ele sabe que ele não voltar para Portugal representa uma ruptura, e que essa ruptura caminha para uma independência. Então, ele fica e vai estar ao lado dos brasileiros. É esse recado que ele deu, ainda mais dizendo que nenhuma lei portuguesa valeria no Brasil sem a autorização dele. Então ele ainda assume um papel muito importante ainda de, a gente não obedece cegamente Portugal, não. A gente não é mais um territóriozinho de Portugal onde as leis lá valem aqui. Tá? Eu quero saber se essas leis são interessantes pra gente. Se não forem, não vão valer. Tá? E é isso que ele faz. Ok? Ele
né? Coloca aí um papel de protagonismo e de não subserviência total e cega ao governo português. Essa situação vai criar aí três partidos. Primeiro o português e o brasileiro, e logo depois vem os radicais liberais. O Partido Português não é composto só de portugueses, o Partido Brasileiro não é composto só de brasileiros. Tá? Eles ganham esse nome mais pelo que eles defendiam mais. Né? O Partido Português queria uma volta do Pacto Colonial. Tá? São pessoas que perderam muito com o Pacto Colonial, comerciantes que perderam, militares. Já o Partido Brasileiro, que é formado por latifundiários, que vendem muita coisa, né? Então para eles é ótimo quanto mais países tiver, porque aí ele vai negociando preço com esses países. Eles vão defender a liberdade econômica e a autonomia administrativa do Brasil, ou seja, sem ficar tão preso, tão ligado às decisões portuguesas. E os radicais liberais é a galera que está ali no meio do caminho, né? A classe média urbana e membros da elite nordestina, que, né, no passado tinham muito mais privilégios e que agora estão vendo o Rio e São Paulo crescer e o Nordeste cair. Tá? Então eles querem uma mudança, um equilíbrio de forças aí. Bom, esses partidos aí não duram muito tempo, né? Em 1831, por exemplo, os partidos já começam a ser extintos e aí vão surgindo outros partidos, mas isso também é papo para outras aulas. E aí, o que acontece ainda nesse ano de 1822? Em junho, mais ou menos, o Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte. O que significa isso? Significa que ele convoca, né, os políticos do país para fazerem uma Constituição brasileira. E por que isso é tão importante? É tão importante porque o Brasil não tinha uma Constituição brasileira. Não tinha uma Constituição do Brasil. A Constituição que valia aqui as leis que valiam aqui eram as leis portuguesas. Mas, ao chamar uma Assembleia Constituinte, eles barram no problema. O Brasil não pode ter uma Constituição se ele não é um país. Né? Ali eu até escrevi colônia, mas eles já eram Reino Unido, entendeu? Depois a gente conserta isso aí. Ó. Enquanto o Brasil fosse o Reino Unido, fosse ligado a Portugal, ele não podia ter uma Constituição só dele. Ele é um reino unido a Portugal, então as leis portuguesas valeriam aqui também. Então ele não pode ter uma lei própria do país. Mas é claro que Dom Pedro sabia disso. E ele convoca essa Assembleia mais para botar mais lenha na fogueira, para provocar a situação, para provocar o debate, incitar aí o apoio das pessoas para essa ideia da independência, certo? E em setembro de 1822, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele é alertado que as cortes portuguesas estão com ordem de levá-lo para lá, e ele fala: ninguém vai me levar à força daqui para Portugal. Então, já que é assim, a gente vai romper com Portugal e eu declaro aqui a nossa independência. E ele teria gritado: independência ou morte, lá as margens do Ipiranga e tal. A coisa, obviamente, é muito menos glamurosa do que é pintada aí, né? Eles têm esse quadro que mostra eles em cavalos e com um monte de gente em volta. Você depois procura esse painel, ele é famoso. É do Vitor... esqueci agora o nome do pintor que fez esse quadro. Esse quadro foi pintado em 1800 e pouco, já bem depois da independência. Mas é claro que vai ser glamuroso, né? Eles estariam viajando em burrinhos e não em cavalos, pelas características do terreno, né? Era uma serra e aí o cavalo não se adaptava, então o burrinho era a melhor opção. E por isso que estava em burrinhos. Só que o burrinho não é tão glamuroso quanto o cavalo, né? Não tão imponente, o cavalo é mais alto. É um bicho que dá um animal que dá uma outra imagem, uma outra percepção para a cena. E que também não teria essa população em volta, enfim. Mas é pintada de forma glamurosa, óbvio, é um momento importante. Está nascendo um país nessa cena.
O Brasil deixa de ser um Reino Unido, uma colônia, passa a ser um país. O Brasil agora, independente, vai caminhar sozinho e tudo mais. Tá? Agora, é claro também que isso na prática, na estrutura brasileira, não muda muita coisa. Né? Eu trouxe aqui algumas charges para ilustrar isso. Né? Pessoas que são provavelmente da elite, que tem mais conhecimento por conta das vestimentas, né? Você pode ver aqui. E aqui pessoas mais humildes, né? Mais pobres e tal, de camadas sociais mais necessitadas, que não têm acompanhado a notícia. Lembra-se, nessa época aí nem todo mundo sabia ler, não tinha meios de comunicação de massa como rádio, como televisão, né? Então as pessoas não tinham às vezes tanto acesso à informação. Então se a galera tá gritando viva a independência e a criança pergunta: o que é isso, mãe? Não sei, filho. Independência deve ser um produto inglês. E isso também faz uma crítica à quantidade absurda de produtos ingleses que vão chegar no Rio de Janeiro e no Brasil por conta daquele tratado lá de comércio. Lembra que Portugal pagaria, que a Inglaterra pagaria menos impostos que os outros países? Então, são duas críticas aí numa charge só. Aqui também os escravos iam falando: poxa, depois da independência a nossa vida melhorou um bocado. Também é uma ironia, porque óbvio que não melhora, não muda nada para o escravo. O escravo não muda absolutamente nada. Nem para o escravo, nem para a população em geral. Muda para a elite, que agora vai brincar de ter um país só dela. Entendeu? Vai ganhar mais dinheiro, sem pagar taxas para outros países, enfim. Para Portugal. É uma coisa que não muda nada na estrutura brasileira. O pobre vai continuar pobre, o escravo vai continuar escravo, quem não participa vai continuar não participando da vida política do país. Certo? E ainda tem aqui um cidadão fazendo um discurso, né? Quer dizer, esse cara tá chicoteando o outro e o outro conversando com o outro. Não permitiremos a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Agora somos um país moderno, liberal. Enquanto isso, o escravo está aqui e o outro está apanhando aqui, sendo punido. Então, essa brincadeirinha de país moderno liberal é só para eles, né? Porque o restante da população continua sendo oprimida pelos tiranos opressores do povo brasileiro, que continuam existindo, que são eles próprios, né? Então, essas permanências aí continuam e são maléficas historicamente para gente que até hoje precisa conviver com um passado, né, com as heranças de um passado colonial, escravocrata, elitista, de privilégios, enfim, com permanências que ficaram estruturalmente marcadas, né, que ficaram culturalmente marcadas, né, na história brasileira e no modo de pensar do brasileiro, muitas vezes até hoje. Por isso, importantes campanhas que vão conscientizando a sociedade, as pessoas e vamos seguindo nesse caminho, né? Mas tá aí a independência. Agora nós temos o primeiro reinado, que é o primeiro governo do Brasil independente, que é o governo de Dom Pedro I, que é proclamado então imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I. A gente vai ver mais pra frente que quando Dom João morre em Portugal, ele é o herdeiro, ele também tem direito ao trono português. Só que lá ele é Dom Pedro IV, porque em Portugal já teve, né, 3 Pedros reis antes dele. Aqui ele era o primeiro. E aí a gente vai ver na próxima aula de Brasil, a gente vai ver o primeiro reinado, as regências, né? Enfim, depois o segundo reinado, e a gente vai acompanhar toda essa família real brasileira nessa saga deles aí de começar essa nação. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vão fazendo os exercícios, anotando as dúvidas, levando para as lives, que a gente está aí firme e forte. Vamos lá, entendeu? Vamos seguir. Um abraço para vocês, se cuidem e a gente se vê.